Boa noite, paz do Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 19 até o versículo 27. Tiago fica bem lá para o final, uma carta pequena. Tiago 1, do 19 ao 27. Eu quero falar com os irmãos sobre uma pressa que Deus abençoa e uma lerdeza que Deus abençoa. Nós vamos entender isso. Será que isso é possível? Tiago 19 até o 27. Diz assim o texto: Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar, tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Senhor, nós mais uma vez nos expomos ao Senhor, Pai, para que a Tua palavra venha ser, Senhor, para nós como um espelho, nos mostrando, Senhor, aquilo que o Senhor quer mudar, aquilo que o Senhor espera de nós e aquilo que o Senhor nos fez para ser. E que ao olharmos, Senhor, diante desse espelho, não sejamos como alguém que não toma providências, mas que o Senhor, Pai, coloque em nós uma inclinação, Senhor, para ouvir, para aprender e para praticar aquilo que a Tua palavra nos ensina. Essa é a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. O título da nossa reflexão hoje é Vivendo no Ritmo de Deus. Essa passagem que nós lemos, ela é uma passagem que muitas vezes nós passamos por ela e talvez não percebamos, né? Tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer aqui. A carta que o apóstolo Tiago escreveu, ela é considerada uma carta de sabedoria, é uma carta que tem características bem parecidas com os livros de sabedoria, como o livro de Provérbios no Antigo Testamento. E nesse sentido, Tiago está preocupado com a maneira como seus irmãos, que ele vai dizer lá no versículo 1, as 12 tribos que se encontram na diáspora, a maneira como esses irmãos, possivelmente os judeus que se converteram a Cristo e esperavam o Messias e entenderam que Cristo era esse Messias e se converteram e se entregaram à fé cristã, esses irmãos agora deveriam reinterpretar, deveriam reconsiderar toda a sabedoria à luz
do Evangelho e viver de uma forma que o Evangelho fosse demonstrado na sua vida. Então, a carta de Tiago é uma carta muito prática, com muitos conselhos práticos, com muitos imperativos sobre a conduta que eles deviam ter. E aqui nós estamos diante de mais um desses imperativos e talvez um daqueles que seja a ênfase da carta. Tiago está preocupado, primeiro, com a vida que transparece a fé. Os irmãos que estão dispersos e que são servos do Senhor Jesus não podiam, parecer-se com o judaísmo e confessar Cristo, ou não podiam parecer-se com o mundo à sua volta e confessar Cristo. Era necessário que essa fé que eles tinham se transbordasse, transparecesse, demonstrasse ser viva através da maneira como eles viviam. E, em especial, através da maneira como eles usavam a sua língua. Então, este é um tema importante para Tiago, a maneira como eles falavam, o que eles falavam e o que eles deixavam de fazer, tinha poder tão grande que Tiago vai dizer que todos os animais da terra podem ser domados, mas a língua é diferente, a língua é mais difícil de domar. Então, ele aqui está chamando, introduzindo o seu tema a respeito da maneira como falar, abordando que cada pessoa que ouvia a sua carta devia estar pronto para ouvir e tardio para falar. Mas antes disso, como respeito aqui às regras da nossa interpretação, o versículo 19 começa assim: vocês sabem estas coisas, meus amados, e nós não podemos seguir daqui para diante sem saber de que coisas são essas que Tiago está falando que eles sabem. Há todo um contexto. Se você voltar um pouquinho os seus olhos, versículos 16 e 17, eu quero que nós olhemos esses versículos como um encerramento de um contexto anterior e como a introdução para o que nós vamos pensar agora. Ele diz o seguinte: não se enganem, meus amados, não se enganem. Meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo bom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias da sua criatura. Aqui, Tiago chama a atenção para a característica de Deus, que é a sua imutabilidade. Nós mudamos. Nós não sabemos como nós seremos amanhã. Nós não sabemos o que nós vamos dizer no final do culto. Nós não conhecemos as nossas palavras. Nós não conhecemos as nossas emoções. Como eu vou estar me sentindo amanhã? Como eu vou estar me sentindo ano que vem, mês que vem? Nós não nos conhecemos por completo. Nós temos oscilações, variações, dias melhores, dias ruins. E Tiago está dizendo: Deus é diferente, Deus não é assim, nele não há variação, nele não há sombra de mudança. Por que Tiago diz isso? Porque antes ele está chamando a atenção daqueles que, diante da provação, perdiam a perspectiva do Senhor e se sentiam confusos. E ele está dizendo: se você precisa de sabedoria, peça a Deus, mas não peça duvidando, vacilante, mas peça com confiança. Por quê? Porque Deus não muda, nele não há variação, não há sombra de mudança. Essa aprovação que confunde os pensamentos, a perseguição da fé, as circunstâncias em volta, trazendo angústia, aflição, medo, dúvida, elas podem transformar você, mas Deus não foi mudado por elas, Ele enxerga através delas. E nada melhor do que diante disso, diante de um cenário instável, diante de um terreno que não é firme, correr para aquele que é um cenário estável, para aquele que é um terreno firme, o Senhor. Então, corra para Ele, peça sabedoria a Ele, Ele tem interesse em atender esse pedido. E Ele conclui essa mensagem dizendo isso. Por isso, irmãos, não se enganem,
toda a boa dádiva, incluindo a sabedoria, vem de lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, Deus é firme, Deus é constante. E não apenas isso, mas Ele se envolve conosco, se envolve com vocês, e pelo seu querer, Ele gerou vocês, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias da sua criatura. Então, Deus está fazendo um trabalho especial com aqueles que ouvem a sua palavra, de que eles sejam as primícias do que Deus fará em toda a sua criação. A redenção que nós aguardamos na segunda vinda do Senhor Jesus, onde todas as consequências do pecado, todo o sofrimento, inclusive essa provação que vocês estão passando, será desfeita. Então, Ele está fazendo isso e nós somos as primícias. Nós devemos demonstrar o que há de acontecer no futuro. Então, essa é a deixa para que ele diga agora, vocês sabem dessas coisas. Eu não estou pregando um novo evangelho, eu não estou pregando uma nova mensagem, eu estou relembrando, meus irmãos, que vocês sabem essas coisas. E quando eu leio isso, Deus está dizendo para mim, você sabe essas coisas. Você sabe, Mateus, essas coisas. E por causa desse conhecimento, seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Ao contrário disso, esteja pronto para ouvir. Só um minuto, irmãos. Estou falando muito de um texto que diz que eu devia ser mais pronto para ouvir. E o que isso quer dizer, né? Por que ele está falando assim? No versículo 20 ele diz, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Aqui, a Bíblia está nos orientando sobre uma postura tanto geral quanto para as situações das provações. Ninguém gosta de quem só quer falar e não quer ouvir, não é verdade? Essa pessoa geralmente é conhecida como chato. Está sempre certo. Sempre tem uma opinião. Não importa qual experiência você conte, ele tem uma parecida. Esse é o chato. Pronto para falar. Mas, por outro lado, é muito agradável estar com alguém que ouve, que respeita a minha vez de falar, que respeita a minha história, que não pega o celular né, enquanto eu estou falando, mas ouve com atenção, ouve com carinho. Então, de forma geral, este é um conselho característico da literatura de sabedoria. Seja pronto para ouvir, tardio para falar. Isso deve ser o tempo todo, em todas as nossas relações. Nós devemos ouvir, nós precisamos ouvir. Isso é um conselho prático. Mas há algo mais aqui, porque ele diz que eles deviam ser prontos para ouvir, mas tardio para falar, e também tardio para irar-se. Tardio para falar e tardio para irar-se. Não é só tardio para falar, não é só ser um bom ouvinte, mas é tardio para ficar irado. Então, aqui, há algo mais além de ouvir uma história de um irmão. Há algo mais que eles precisam ouvir, há algo mais que nós precisamos ouvir. E o conselho que se conclui disso é que, deixando toda a impureza e acúmulo da maldade, eles deviam, olha comigo, 21, acolher com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então, diante dessas provações, e diante das provações que vêm a nós somos tentados a falar, a colocar a nossa opinião, a exercer o nosso juízo, a expressar a nossa vontade. E a característica da provação é justamente a frustração dessas coisas. É justamente quando eu estou numa situação onde o que eu acho que devia ser feito não acontece. É onde o que, na minha opinião, é certo, é justamente o oposto que está acontecendo.
E é justamente o contrário do que eu gostaria que acontecesse, que está acontecendo. E nesse momento, a minha tentação é falar, eu quero me queixar, eu quero postar na internet a minha indignação, eu quero falar com algum amigo que eu estou chateado com tal situação que aconteceu na igreja, com tal situação que aconteceu com meu chefe no trabalho, ou com tal situação que aconteceu na minha roda de amigos na escola. E eu quero falar, eu quero dizer o que eu penso, eu estou irritado, eu quero me expressar. Mas o Tiago está dizendo, seja tardio para falar. E é normal quando nós vamos falar sobre provações, quando nós vamos expressar as nossas vontades, os nossos juízos e as nossas opiniões nos momentos de provação, nas disputas, naquilo que é contrário ao que eu gostaria, é normal nós fazermos o quê? Nos irarmos. A gente vai esquentando, precisava desabafar. Mas muitas vezes esse desabafo gera estresse, gera raiva, gera angústia, gera divisão, desavença. Que Tiago está dizendo, irmãos, seja pronto, ao invés de falar, ao invés de ficar irado, pronto para ouvir. Ouvir o outro, mas também ouvir a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então, irmãos, o conselho da palavra de Deus diante das provações para nós é que nós falemos devagar, que nós sejamos tardios para expressar aquilo que vem na nossa mente, no nosso coração, no momento da provação. Pelo contrário, que nós tenhamos uma postura mais silenciosa, mais quieta. Por quê? Porque Deus não tem variação ou sombra de mudança e pela sua palavra Ele nos gerou para que nós fôssemos as primícias das suas criaturas. Deus fez com que você que ouviu a palavra dele se tornasse agora uma criação diferente e Ele quer que você expresse essa criação de muitas formas e no momento de provação com um coração que demora para se irar, que demora para se irritar, que demora para reclamar, para falar, para criticar, para expor sua opinião, para dar o seu juízo, para exigir que a sua vontade seja feita, mas, ao contrário, um coração que, diante da consternação, diante da visão do cenário provador, da tentação, dos atritos de relacionamento, das questões no trabalho, das dificuldades na família, no casamento, nas dificuldades na igreja, que você tenha uma postura de esperar, ouvir e procurar na palavra que foi implantada por Deus no nosso coração o que Ele tem a dizer. Então, por um lado, nós estamos sendo convocados por esse texto a primeiro e antes de qualquer coisa termos um coração, como nós cantamos, desejoso, ansioso, rápido para ouvir o que Deus pensa a respeito da minha provação. E um coração lerdo para expressar a minha indignação, para falar e para me irar. Amém? Deus quer essa postura de nós. Isso não tem a ver com personalidade, não tem a ver com o temperamento, não tem a ver com nada disso. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Seja cada um pronto para ouvir, mas tardio para falar e tardio para irar-se. E ele continua no 21, vamos ler mais um pouquinho. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo da maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. No 22, sejam praticantes e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece da sua aparência. Então, agora, o Tiago continua o seu raciocínio, continua o seu conselho com um novo imperativo. Se antes ele orienta que cada um seja pronto para ouvir, tardio para falar e ficar irado, agora ele está dando um imperativo seguinte: assim, sejam praticantes da palavra.
e não somente ouvintes. Se, por um lado, nós precisamos estar prontos para ouvir a palavra de Deus, existe diferença, né? No nosso idioma, nós temos duas expressões diferentes. Uma coisa é ouvir, e a outra coisa é dar ouvido. Todo mundo compreende isso? É diferente, né? Ou então pode-se dizer popularmente, né? Fulano falou, entrou num e saiu no outro. Não dei atenção. Geralmente, quem fala demais recebe isso, né? Quem fala muito, quem tem opinião de tudo, quem não deixa ninguém falar, quando está na rodinha falando, fala, entra num, sai no outro. Nós não ouvimos mais, nós perdemos a nossa atenção, nós não damos ouvido. Então, Tiago está dizendo que nós não precisamos, diante da provação, ouvir, sermos prontos para ouvir, mas isso significa não apenas ouvir no sentido de tomar conhecimento, no sentido de ter contato, no sentido de lembrar da palavra de Deus nos momentos de provação, mas nós precisamos que essa palavra se torne o nosso guia, se torne o nosso mestre, se torne o nosso rei. A palavra de Deus precisa, então, governar aquilo que eu vou fazer, porque se eu não fizer isso, se ao contrário eu só ouço, mas eu não tomo aquilo como real, importante e digno de ser aplicado, eu sou alguém que contempla a si mesmo no espelho, mas logo se retira. É como se eu estivesse no meu banheiro e aí eu olho no espelho antes de sair, eu acabei de almoçar, tem um caroço de feijão. Depois eu tiro. Tem um caroço de feijão. Eu vi que tem um caroço de feijão, bem no meio. Depois eu tiro. E aí eu saio, trabalho, tiro foto com os amigos, vou em festa, seja lá o meu destino, e o caroço de feijão está lá. O espelho funciona bem. O defeito não foi o espelho mostra a realidade. Há um caroço de feijão no meu dente. Só que se eu não pegar essa informação, essa realidade que eu percebo no espelho e aplicar e tomar uma providência, ela não muda. Eu continuo sendo a mesma coisa. Continuo sendo alguém com caroço de feijão no dente, sorrindo. E aí está lá. E depois, quando eu for ver as consequências, né, da minha negligência, todas as fotos que apareci, as câmeras de segurança que me filmaram, as zoeiras no trabalho, na escola, seja lá o que for, eu vou estar lá com o dente sujo de feijão, porque eu não tomei atitude. Então, a mesma coisa é ouvir a palavra e não praticar. A palavra não falha. Ela vai mostrar a mim e vai mostrar para você quem você é. Ela vai mostrar o que Deus quer que você faça como primícia da sua criatura. Ela vai mostrar qual é a visão do Senhor a respeito da sua provação, a respeito da minha provação, a respeito do seu desafio, do seu motivo de oração, da sua pedra no sapato, tudo que te incomoda. Deus tem uma visão sobre isso. E se você for a palavra de Deus, e esse é o primeiro desafio, ouvir a palavra de Deus, ser pronto para ouvir, não falar, mas ouvir primeiro e falar a partir dela. Uma vez que eu venço esse desafio de ouvir e ouço, eu preciso agora tomar aquilo como meu e entender, agora eu vou fazer o que Deus está falando aqui. Se Deus está dizendo no versículo 1 até o versículo 5, até o versículo 4, que era para eu ter por motivo de grande alegria, versículo 2, o fato de passar por várias provações, então eu preciso me esforçar para ter por motivo de grande alegria eu passar por várias provações. Se eu passo por essa palavra, ela tem por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Fecho, oro, agradeço a Deus pelo meu dia, obrigado, Senhor, por esse dia, me ajuda a viver o meu dia, que seja um bom dia, em nome de Jesus, amém. E eu saio, e quando aparece uma provação, eu fico irado, e eu falo, eu vou lá, vou na cozinha, reclamo, e aí eu vou em outro lugar, e eu me iro, porque o meu chefe me persegue, porque a coisa é desorganizada, porque estão falando mal de mim, e eu fico irado, eu fico fomentando aquilo ali. Você é como alguém, e eu sou como alguém, nesse momento, que olhou o rosto no espelho, viu que tinha casca de feijão no dente e saiu tirando selfies por aí. Não mudou nada, não tomei providência nenhuma. Mas, pelo contrário, se eu pegar esse versículo, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações e ruminá-lo e pensá-lo. E quando vier a aprovação, ao invés de logo expressar qual é a minha opinião
sobre essa situação, qual que é o que eu acho que é certo, ou então o que eu acho que devia ser feito, ao invés de expressar isso prontamente, fizer o exercício de ouvir a palavra de Deus e praticar, pensar, Senhor, eu estou irado com essa situação, eu estou incomodado com isso, me ajuda a enxergar com seus olhos, para só então falar. Agora eu me tornei não alguém que contempla o rosto no espelho e se retira e se esquece da sua aparência, mas agora eu sou alguém que está diante da minha realidade. Pela palavra de Deus, nós somos expostos, nós podemos ver quem nós somos e ao praticá-la, Deus nos transforma. Por isso, no 25, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, o Evangelho, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado naquilo que realizar. Vamos até Mateus, capítulo 7, por favor. Volte algumas páginas, os versículos 24 e 27. Talvez essas palavras de Tiago soem familiares para você. Nosso Senhor Jesus já falou, já usou essa figura daquele que ouve e não pratica. Mateus 7, do 24 ao 27. Já ia dizer, quem achou pode ler, né, Davi? Mas não é escola bíblica hoje, viu, meninos? Então, eu vou ter que ler, porque todos precisamos ouvir. Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado... 7, 24 a 27. Estou lendo 24. Será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, o Senhor Jesus já falou sobre essa postura diante da palavra de Deus. Aqui ele está encerrando o conhecido Sermão da Montanha. E, ao encerrar, ele encerra com essa exortação. Pode voltar para Tiago, capítulo 1, dizendo que aquele que ouve, mas não pratica o que Deus quer, não pratica a palavra de Deus, é como um homem insensato. E quando é que se manifesta a insensatez ou a fé verdadeira? Na parábola que Jesus está contando, na tempestade, no vento, no transbordar do rio. Aqui em Tiago ele chama isso de provação. A provação, portanto, ela deve ser motivo de alegria para aqueles irmãos e para nós, por isso. Ela é a oportunidade de eu perceber a minha verdadeira aparência no espelho. E o que eu for fazer com essa percepção, muda tudo. Muda tudo. Se eu ignorar, ouvir e não praticar, eu sou este homem que construiu sua casa na areia. Eu nunca confiei no Senhor. Mas se ao contrário, se a aprovação me empurrar para Deus, se a aprovação me levar para Ele, e ao invés de falar e ficar irado, eu procurar ouvi-lo, então eu posso me alegrar em saber que o Senhor me chamou. O Senhor me chamou. Esse coração não é o coração de carne, não é o coração de pedra, Senhor. O coração de carne. Eu estou sendo transformado. Obrigado, Senhor, porque essa provação me empurra para o Senhor, me socorre no meio dela. Mas eu te louvo, porque ainda que ela se abata contra mim, a minha casa permanecerá de fé. Me dá sabedoria para passar por ela, mas eu confio naquele em quem não há variação, não há sombra de mudança. É isso que Deus espera, é isso que Deus está chamando cada um dos seus irmãos, cada um dos seus filhos, cada um dos irmãos a quem Tiago escreveu essa carta a fazer. E ele continua: mas se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã.
A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai, vou ler novamente. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. O nosso desafio, então, irmãos, é ouvir a palavra de Deus da primeira vez e sempre. E uma vez que nós ouvirmos essa palavra, tomarmos ela como o nosso rei, o nosso governador, a nossa lei, e fazermos como o Tiago está chamando aqui, sermos operosos praticantes dela. Então, primeiro conselho do nosso passagem é que as nossas vontades, juízos e opiniões precisam ser colocadas por nós em segundo plano e que nós precisamos ter um coração desejoso de ouvir diante da provação. Em segundo lugar, nós precisamos estar atentos à diferença entre ouvir e dar ouvidos. É diferente. Eu posso conhecer essa palavra, eu posso lê-la várias vezes, mas se ela não for para mim digna de respeito, digna de atenção, se ela não muda como eu me movo, muito provavelmente o que eu chamo de fé, na verdade, é um cadáver. A minha fé não é verdadeira. Mas se pelo contrário, a palavra de Deus tem mudado o meu ser, eu posso esperar que eu sou um daqueles que Ele gerou pela palavra dEle, para ser primícia da sua criatura. E isso nos leva a uma fé que vive, uma fé que toca o mundo. E aqui Tiago traz o seu resumo do que é uma fé verdadeira, uma religião pura, em dois aspectos. O primeiro é na expressão sincera de amor ao próximo e também a expressão sincera de amor por Deus. É isso que representa aqui visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, aqueles que são mais vulneráveis na estrutura social que Tiago vive, que os irmãos vivem, porque não há governo preocupado com o bem-estar social, então não há pensão para a viúva do INSS, não há um orfanato bem instituído, sustentado pelo governo, financiado para acolher o órfão, para que ele não fique à míngua, para que ele não seja abusado, para que ele não seja violentado pela sociedade. Então, se alguém perde os seus pais, e se alguém perde o seu marido, no caso das mulheres, essa pessoa era colocada numa situação extremamente vulnerável. E a menos que alguém estendesse a mão da sua família ou alguém misericordioso adotasse esse órfão e cuidasse dele, o destino dessa pessoa seria uma tragédia. E Tiago diz, a verdadeira religião é essa, visitá-los nas suas aflições. Essa é uma prática, essa é a expressão da fé verdadeira. E, por outro lado, a maneira como eu me relaciono com o sistema que o mundo propõe, os valores que o mundo propõe, quando eles entram em conflito com a palavra de Deus, eu preciso escolher a palavra de Deus, eu preciso escolher a vontade de Deus, mesmo que isso represente prejuízo. Isso é guardar-se incontaminado do mundo. Então, essas são as duas expressões de uma fé viva, de uma fé repleta de obras, que ele vai falar mais à frente. Mas existe o risco do engano, e ele está preocupado com os seus irmãos, está preocupado conosco, a palavra está preocupada conosco. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, e a religião é vã. Então perceba como é importante que o crente não seja linguarudo. Você pode ter uma fé vã, eu posso ter uma fé vã. Se a minha língua não foi alvo do Evangelho, se eu sou um murmurador, se eu sou um difamador, um reclamão, se eu sou alguém que está sempre contando uma situação ruim, se eu estou irado,
impaciente, nós temos uma palavra bonita, né? Estressado. Eu estou me afastando da fé verdadeira. Estou me afastando da fé verdadeira. Eu estou expressando falta de confiança. Eu não vejo que Deus é sem variação e sombra de mudança. Eu não tenho por motivo de grande alegria passar por várias provações. Na verdade, minha resistência à provação é bem pequena. Me desespero muito facilmente. E eu preciso da misericórdia. Eu preciso da sabedoria que vem do Pai das luzes. E eu quero convidar você a olhar para o Senhor Jesus. Aqui na parábola ele diz que aquele que não ouve estas minhas palavras, em Mateus 7:24, ele é semelhante a um homem insensato. Constrói sua casa sobre a areia. Mas aquele que ouve e as pratica é semelhante a um homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Em Hebreus, ele vai nos lembrar, né, que a rocha que jorrava água lá no deserto era o Senhor. Esse Deus cuja intenção não existe variação ou sombra de mudança. Ele gera pela sua palavra. A palavra dele gerou o mundo. Ele falou e o mundo passou a existir. Foi através do falar de Deus que os animais e o mundo que nós vivemos fomos criados. É através do falar de Deus que nós temos vida, que você e eu existimos, respiramos. E também é através da palavra dele, encarnada, Jesus Cristo, que agora uma nova criação está sendo gerada. E é pela palavra dele que essa nova criação se manifestará na vinda do Senhor Jesus. Portanto, irmãos, diante desse confronto, dessa palavra, onde nós devemos ser prontos para ouvir e tardios para falar, que nós saibamos que o convite aqui não é para ouvir qualquer coisa, mas o convite aqui é ouvir a voz de muitas águas, a voz que a tudo formou, a voz que junta ossos secos em um grande exército. Essa voz que chamou Lázaro no túmulo. E é curioso que ele tenha chamado um morto, mas é a voz que traz vida a Lázaro. Então, quando Jesus chamou Lázaro bem para fora, Lázaro estava morto e ele ressuscitou por essa voz. Tiago está nos chamando a ser prontos para ouvir essa voz, a calarmos um pouco a nossa voz, as nossas opiniões, os nossos juízos, as nossas certezas, e calarmos também um pouco as outras vozes, as vozes que tanto falam. Hoje é difícil ficar em silêncio, nós temos que o tempo todo estar ouvindo alguma coisa, o tempo todo alguém está falando, um vídeo está tocando, uma série está rolando. É difícil hoje, as pessoas que têm esse costume geralmente é o povo da roça, porque não tem tudo isso, e olha aquela natureza, mas nossa vida urbana é cheia de vozes, de sons, de muitas opiniões, de muitas situações, as quais nós temos que observar e dar o nosso parecer, mas aqui a palavra nos chama a ser uma maneira diferente, nos chama a sermos tardios para falar, tardios para irar-nos, mas prontos para ouvir antes de qualquer coisa a voz do Senhor. Então o primeiro convite é esse: ouça a voz do Senhor, avalie se você tem ouvido. Eu oro para que a voz dele ressoe no seu ouvido. Se nunca ressoou, que seja a primeira vez a voz ressuscitando, mas se já, que você avalie, se você tem dado ouvidos, avalie, eu e você, a nossa religião, a maneira como nós vivemos, a maneira como nós enxergamos o mundo. E será que nós estamos enxergando o mundo aos olhos de Jesus? Será que nós estamos vivendo aos olhos de Jesus? É nosso trabalho avaliar. E no final, você que nunca ouviu, que ouviu pela primeira vez, e você que já ouviu, está retornando a ouvir, vamos todos
voltarmos a Ele e nos momentos de provação, calarmos um pouco as nossas iras, os nossos objetivos, as nossas certezas, os nossos juízos e ouvirmos, porque a sua palavra, a palavra do Senhor, encarnada em Cristo e revelada para nós neste livro, é poderosa para salvar qualquer um que com fé pedir a Ele: salva-me. Eu quero terminar com o Salmo 145, o versículo 18 ao 21. Salmo 145, 18 ao 21. Nós precisamos aprender a sermos tardios para falar, tardios para nos irar e prontos para ouvir. Mas aquele em quem não há sombra de variação, o Deus sempre constante, firme, a nossa rocha, não precisa. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele satisfaz os desejos dos que o temem. Ouve o seu clamor e os salva. O Senhor protege todos os que o amam, porém todos os ímpios são exterminados. A minha boca proclamará o louvor do Senhor. Que todos os seres vivos louvem o seu santo nome para todo sempre. Então, que nós sejamos assim, como o Senhor, e que nós confiemos que Ele não falha em ouvir. Ele não falha em nos ouvir. Se nós vamos falar, que falemos com Ele antes de tudo. Se nós vamos nos irar, que nós nos iremos na presença dEle antes de publicar nossa ira. E confiemos que a palavra dEle é a melhor coisa que nós podemos deixar entrar pelos nossos ouvidos. É a melhor coisa que pode entrar por este ouvido. E que tragédia quando entra por um e sai pelo outro. Às vezes acontece. Você talvez seja como eu, que não lembra de tudo que você já leu na palavra de Deus. Eu também não lembro. Mas quanto mais nós crescermos nessa disciplina, quanto mais nós praticarmos isso, mais nós seremos bem-aventurados. Mais nós seremos capazes de nos dirigir aos grupos que ninguém quer se dirigir e ouvir a sua história com paciência, com graça, ouvir o órfão, ouvir a viúva, ouvir o abandonado, a abandonada, ouvir o desprezado, dar atenção àquele que ninguém dá atenção, o chato, às vezes eu brinco, né, com essa figura, ouvir o chato. E à medida que nós vamos fazendo isso, irmãos, nós vamos demonstrando aquilo que Deus quer que nós demonstremos, que é que nós somos as primícias da sua criação, nós somos as primícias da redenção. Então, que eu e você saiamos daqui assim, confiantes que a palavra de Deus ela é poderosa para gerar vida em mim e desejosos de ouvir mais, de ouvir com mais atenção, de ouvir com um coração mais fértil. Confiança no Senhor e um ouvido atento. Esse é o meu desejo para você, esse é o desejo de Deus para mim, para você. E é assim que eu quero encerrar essa palavra e relembrar aos irmãos que isso é viver no ritmo do Senhor. Uma lerdeza que Deus abençoa é a lerdeza para falar e para se irar. E uma pressa que Deus abençoa é a pressa de ouvir. É a pressa de ouvir. Amém? Deus abençoe sua vida. Obrigado pelo convite. Glória a Deus. Bom, eu sou o que mais tem que aprender. Quem me conhece sabe o quanto eu falo. Acho que o pastor tem a tendência de falar demais, né? Então, que o Espírito Santo possa me ajudar e ajudar a todos nós. Vamos ficar de pé?
Pai amado, obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Que possamos ser transformados por ela. Que sejamos tardios em falar e em nos irar. E agirmos como se a nossa ira produzisse algum tipo de justiça. E sairmos aos quatro cantos falando e gritando o que pensamos, o que nos indigna, quando na verdade a tua palavra nos diz para ouvirmos. Então, ó Deus, abre os nossos ouvidos para ouvir a tua voz e ouvir a tua palavra, Senhor. E que pelo poder da tua palavra sejamos edificados, transformados e cada dia mais possamos ser parecidos com o teu Filho, Senhor. E nesse processo, como teu servo disse, nós possamos ouvir aqueles que estão rejeitados nesse mundo, ouvir aqueles que estão acuados e que precisam ser alcançados pelo teu evangelho. E que ao sermos tardios em falar, nós conquistemos o direito de sermos ouvidos quando formos falar a tua palavra. Que possamos ouvir antes de falar. Obrigado, Deus, por falar conosco nessa noite. Obrigado pela tua palavra. Molda-nos, ó Deus, transforma-nos para a glória do teu nome. Esse é o nosso desejo, sermos como o Senhor quer que sejamos, agirmos como o Senhor quer que nossas atitudes sejam. Queremos ser praticantes da tua palavra, Senhor, praticantes. Ajuda-nos nisso, Deus, para a honra e para a glória do teu nome.